Olá, pessoal! Na aula de hoje nós falaremos sobre o empuxo e o teorema de Arquimedes. Eu me chamo Stephanie e a gente vai se aprofundar mais no assunto que a gente tratou na aula passada com um exercício. Agora nós vamos falar de forma mais calma para vocês poderem entender como tudo funciona. Vamos dar uma introduzida com o contexto histórico. Vamos falar, entender como tudo surgiu, como foi na época. Vamos falar também sobre o teorema de Arquimedes, o empuxo, exemplos, vamos mostrar exemplos também, vídeos exemplificando, vídeos experimentais sobre o teorema de Arquimedes. Vamos também resolver exercícios para fixar tudo na cabeça de vocês. Contexto histórico. Segundo especulações, o princípio de Arquimedes foi descoberto quando certo dia ele, que era um matemático grego, entrou na banheira cheia de água e percebeu que o volume que saía, a quantidade de água que saía da banheira, era exatamente igual ao volume do corpo dele. E também existem alguns boatos que dizem que um certo rei comprou uma coroa de ouro e queria saber se aquele comerciante tinha vendido a quantidade correta de ouro para ele ou não. Aí ele pediu a ajuda de Arquimedes para medir o volume de ouro que a coroa possuía. E foi quando, através desse experimento, o qual ficou famoso pelo fato dele ter gritado a palavra Eureka, foi quando ele conseguiu medir essa quantidade de ouro que aquela coroa possuía. Mas quem era Arquimedes? Arquimedes nasceu em 287 a.C. e faleceu em 212 a.C. Ele foi um matemático, ele foi físico, ele foi inventor grego, foi muitas coisas. Ele desenvolveu também a espiral de Arquimedes e a famosa alavanca, que veio auxiliar muitos trabalhadores em trabalhos pesados. Desenvolveu também a ideia de gravidade específica, que é o que a gente vai tratar hoje, que também é denominada de princípio de Arquimedes. Ele nasceu na colônia grega de Siracusa, na Cilícia, por volta de 287 a.C., como já havia citado. Arquimedes estudou na Escola de Matemática de Alexandria, que na época era o centro da ciência e também era o centro intelectual do mundo grego. Ele morreu em 212 a.C., após sangrentas lutas em Siracusa, que Siracusa se rendeu às tropas romanas, comandadas pelo general Marcellus Claudius, e contrariando a ordem desse general, os soldados invadiram a casa de Arquimedes, quebraram tudo, assim, bagunçaram mesmo a casa dele, e um soldado acabou matando Arquimedes. Aqui nós temos uma imagem da espiral de Arquimedes, como vocês podem ver, e também a alavanca. Como eu disse, ela auxiliava alguns trabalhadores a levantar objetos que possuíam grande massa, assim, mais facilmente. Mas o que ele concluiu com isso? Depois dessa observação, Arquimedes concluiu que a massa e, consequentemente, o peso da água que cairia da banheira eram iguais ao seu peso e à sua massa, e que essa diferença explicaria o motivo pelo qual os corpos flutuam. O teorema de Arquimedes, aqui bem exemplificado nessa imagem, onde possui um objeto de certa massa, que é afundado nesse recipiente, e vocês podem perceber que, ao afundar esse objeto, certa quantidade de água sai aqui dele. E essa quantidade de água equivale exatamente ao volume desse objeto. Aqui nós temos o teorema de Arquimedes mais uma vez, exemplificado nessa imagem, onde a gente tem um objeto que é afundado e possui 4 newtons. E vocês podem perceber que a balança não tem nada. Quando você afunda o objeto, ele está com 1 newton e a balança com 3 newton, mostrando que se você somar isso tudo, vai dar exatamente os 4 newton iniciais que a gente tinha. A densidade volumétrica ela é definida pela razão entre a massa e pelo volume da substância. Sendo assim, para o volume do líquido deslocado V, nós temos uma massa e uma densidade semelhante. No caso, um volume semelhante ao volume daquele objeto que foi afundado. Nós temos aqui mais um GIF exemplificando um corpo que está sendo colocado dentro de um fluido. E aqui essa báscula, essa balança, ela mostra que o empuxo ele é igual ao peso, já que a quantidade de líquido que sai é exatamente igual à quantidade
a densidade volumétrica desse corpo. Aqui nós temos a fórmula da densidade volumétrica, que é densidade volumétrica é igual a massa sobre o volume dessa substância. Se atentem a isso. A densidade volumétrica aqui está dada em quilogramas por metros cúbicos. Prestem bastante atenção nisso. Por quê? Porque algumas questões vão abordar isso, mas irão abordar com outra unidade. Vocês têm que se atentar a passar para essa unidade. Essa é a unidade correta que a gente deve utilizar. A massa também em quilogramas e o volume da substância. Se atentem bastante a isso, porque muita gente muitas vezes erra a questão por besteira. Esse é o tipo de besteira que se erra uma questão. Mas vamos falar agora de empuxo. O que é um empuxo? Ele é uma força vertical que atua sobre todo objeto que está mergulhado no fluido. Então, por exemplo, nessa bolinha aqui, ela tem o empuxo e o peso. Entendeu? Quando você está mergulhando ela, tem uma força vertical que atua sobre ela. Esse empuxo é dado pela densidade do fluido, que é dada em quilogramas por metros cúbicos, mais uma vez, a gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado, e esse volume imerso do corpo, ou volume desse fluido deslocado, que é dado em metros cúbicos. E o empuxo é dado em newtons. Aqui nós podemos também perceber que o peso menos o empuxo, ele é igual a massa vezes a aceleração. Mas o que é essa massa vezes essa aceleração? Se vocês lembrarem, como a gente já tratou em algumas aulas passadas, a massa vezes a aceleração, ela é a força resultante que atua naquele sistema, naquela situação. Aqui nós também temos algumas situações onde o corpo está completamente imerso e afundado. Nessa situação, o peso ele é maior que o empuxo. Temos também a situação em que ele está completamente afundado, mas porém não está no fundo do recipiente. É a situação onde o peso é igual ao empuxo. E temos onde o corpo está parcialmente imerso, onde o peso também é igual ao impulso. Alguns exemplos. Nós temos o copo de gelo, né? Um exemplo do cotidiano, onde o fluido ele sofre uma ação de força direcionada na vertical para cima, e o módulo dessa força, que é o empuxo, é igual ao módulo do peso desse volume deslocado. Eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Um questionamento que vocês podem fazer é: se o volume daquela água, quando está com o cubo do gelo, vai ser igual ao volume quando esse cubo for derretido? Vai ser igual, porque tecnicamente o volume do cubo será o volume desse cubo derretido. Então, ela vai permanecer no mesmo nível de água. Nós temos aqui uma imagem mostrando o empuxo e o peso. Ela aí mostra um caso onde o corpo está completamente imerso, como eu citei no exemplo anterior. O peso e o empuxo atuam na mesma direção vertical, porém os sentidos são opostos. E a força resultante pode ser calculada pela diferença dos dois. Como eu disse lá, a massa vezes a aceleração é igual ao peso menos o empuxo. Vamos agora resolver alguns exercícios. Determine um empuxo que atua sobre o corpo de volume de 1 metro cúbico, totalmente imerso em um fluido de densidade de 0,5 gramas por centímetros cúbicos, em um local onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Percebam, nós temos a letra A, que diz que é 500 newton, a letra B, que é 5.000 newtons, a letra C, que é 50 newtons, a letra D, que é 5 newtons, a letra E, que é 50.000 newtons. Antes de tudo, vocês têm que identificar os dados que essa questão vai lhe dar. Que ele diz que o empuxo atua sobre o corpo de volume. Nós já temos que o volume é de 1 metro cúbico. E esse corpo está totalmente imerso em um fluido de densidade de 0,5 gramas por centímetros cúbicos. Prestem bastante atenção nisso e nessa unidade. E um local onde a gravidade é de 10 metros por segundo. Vou passar aqui. Os dados da questão, como eu já disse. Olha o que eu disse na explicação e olhem agora para a questão. Essa densidade desse fluido está dada em 0,5 gramas por centímetros cúbicos. Vocês lembram que a unidade de medida da densidade do fluido ela é quilogramas por metros cúbicos. Mas e agora? O que a gente faz? É simples. Para passar de grama para quilogramas, vocês vão multiplicar por 10 elevado a 3. Isso vai dar 500 quilogramas por metros cúbicos, certo? O volume imerso está na unidade correta de 1 metro cúbico. A gravidade está dada em 10 metros por segundo ao quadrado.
Aplicando na equação que define o empuxo, nós temos que o empuxo ele é igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume. Esse empuxo será igual a 500 vezes 1 vezes 10. Isso nos dá 5.000 newtons. Voltando lá para a questão, que tem uma imagem que exemplifica um pouco a situação. Voltando lá para a questão, nós temos que a alternativa correta é a alternativa B, 5.000 newtons. É que tem a segunda questão, é uma questão mais teórica, para vocês entenderem um pouco mais da teoria desse assunto. Marque a alternativa em que explica por que os navios, mesmo sendo feitos por um material mais denso que a água, conseguem flutuar. Letra A. Os navios flutuam, pois seu volume é muito superior à sua massa. Na letra B diz, os navios flutuam, pois o empuxo sobre o navio é superior ao seu peso. A letra C diz, os navios flutuam, pois o empuxo sobre o navio é inferior ao seu peso. A letra D diz, os navios flutuam, pois o volume de líquido deslocado corresponde ao volume do seu peso. Letra E diz, os navios flutuam, pois o volume de líquido deslocado é superior ao seu peso. Aqui temos uma imagem onde tem o navio flutuando aqui sobre a água, né? Onde tem o peso para baixo, correto? E o empuxo para cima. Nós temos na situação aqui o empuxo é igual ao peso. Isso dá um certo equilíbrio. Os navios flutuam, então, porque o empuxo que atua sobre eles é igual ao seu peso, gerando assim um equilíbrio. Como eu disse, o empuxo é igual ao peso. E esse empuxo corresponde ao peso do volume do líquido deslocado pelo objeto. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Os navios flutuam, pois o volume de líquido deslocado corresponde ao seu peso. Certo? Agora nós iremos ver alguns vídeos. E logo após, vocês vão ver algumas referências. E eu quero que para a próxima aula vocês pensem em situações do cotidiano que tratem desse teorema de Arquimedes, correto? A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Nessa demonstração da força de empuxo, usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente, iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força-peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece pois ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície. Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fica inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. Nesse experimento, nós estudamos o princípio de Arquimedes, utilizando um fluido, que nesse caso é a água com corante, um dinamômetro, um corpo de prova, uma plataforma elevatória e um suporte. Então, primeiramente, nós calibramos o dinamômetro, como eu estou mostrando aí, para que ele marque uma força que seja real. Então, primeiramente, nós temos que determinar a força gravitacional ou o peso do corpo de prova, como eu estou mostrando aí agora para vocês. E aí, em seguida, nós começamos o experimento. Então, nós prendemos esse corpo de prova no suporte, colocamos a plataforma elevatória abaixo dele e aí nós inserimos o fluido em estudo. Nesse caso, água com tinta guache. Então, o experimento é feito basicamente girando esse parafuso aqui ao lado e fazendo com que essa massa de água ela se eleve.
partir do momento que nós temos o contato dessa massa de água com o corpo de prova, nós vemos que parte desse fluido vai ser desalojado e aí nós temos o surgimento de uma força de empuxo verticalmente apontando para cima. Então, como resultado, nós vamos ver que com parte do fluido sendo desalojado, nós temos variações na marcação do dinamômetro. Então, como pode ser observado pela figura maior do copo Becker em plástico, à medida que a massa de água sobe, o volume desalojado, que nós podemos ver por essa escala na vertical, ele vai aumentando. E aí, da mesma maneira, nós conseguimos observar nesse retângulo aqui ao lado, que a marcação no dinamômetro ela vai diminuindo. Ou seja, quanto mais fluido desalojado aparece, maior a força de empuxo e, consequentemente, menor a força marcada pelo dinamômetro. Então, agora que vocês já viram e que eu já propus vocês pensarem na próxima aula de situações que tratam o Teorema de Arquimedes, eu vou deixar uma frase motivacional para vocês, do próprio Arquimedes. Às vezes, não acertamos com medo de errar e erramos com medo de acertar. O que essa frase diz? Que a gente não pode ter medo de errar, porque o erro uma hora vai levar ao acerto. E que a gente não pode se apegar ao medo, certo? Então, que vocês não tenham medo de procurar mais sobre esse assunto, resolverem questões, e qualquer dúvida é só me procurar, certo? Aqui eu vou deixar as referências que eu utilizei. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês na próxima aula. Até mais!